voltando sobre a revelação, o que acontece? Nós precisamos... o que tem acontecido com as eleições americanas? O que está acontecendo no mundo que jaz no maligno há muito tempo? Eu costumo dizer o seguinte: com Biden, sem Biden, o mundo jaz no maligno, não é? Mas não é porque o mundo jaz no maligno que eu vou falar, tá vendo, é tudo ruim. Não, o mundo jaz no maligno, mas eu sou de Deus e eu estou aqui, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para fazer o quê? Desfazer as obras do diabo. Então esse negócio de dizer que eu estou no mundo aqui, o mundo jaz no maligno mesmo, Jesus está voltando, e entregar-se ao sistema, Jesus fala assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, Deus veio para dar vida e abundância, e para isso se manifestou, João vai falar, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e ele deu esta incumbência a mim e a você e a todos nós. Então se eu ainda estou nesta terra, eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. E como que eu desfaço as obras do diabo? Pela revelação. Pela minha oração, comunhão com Deus. E como que você obtém essa revelação? Lendo as Escrituras. Você desenvolve... A gente vê no Espiritismo as pessoas falando que precisa, desenvolver o espírito, é isso? Desenvolver a mentalidade, algumas coisas assim. Evoluir, né? Evoluir, exatamente. E é isso que eu preciso evoluir na minha relação com Deus, na revelação. Então como que vem essa revelação? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir mensagens não, gente, não é ficar ouvindo a internet o dia inteiro e ouvindo... É você ter uma conexão do teu espírito com Deus, sem que a tua alma impeça aquilo. Aí você vai ter a sua revelação pessoal. Deus tem profetas, Deus tem muitos. Eu sou um dos profetas de Deus, sou um apóstolo, sou um evangelista. Eu tenho os dons que Deus me deu. E amo, e são importantes, os apóstolos são importantes, os profetas, mas você não pode ficar nessa dependência só, porque se um dia o Heber faltar, se um dia o apóstolo faltar, como é que você vai fazer? Né? Você não vai conseguir fazer a coisa acontecer. Então, o que acontece? Você tem que desenvolver-se o teu espírito com Deus, para que você saia na situação de favorável, não dominado. Agora, tocou o telefone aqui e me deu uma quebrada aqui. O espírito da revelação que nós precisamos desenvolver, que só... então eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Então assim, o diabo está atacando através de pessoas ruins, agentes dele, e eu como igreja não posso ficar aqui parado e falar: não, é o fim do tempo mesmo, deixa lá, Jesus está voltando mesmo, Jesus está às portas. Mas eu digo isso, eu tenho um compromisso com os meus filhos que estão vindo após de mim, eu tenho um compromisso com pessoas. Se Jesus vier amanhã, eu vou subir, vamos ser arrebatados, mas eu tenho um compromisso com a geração que está vindo. Sim. Então eu olho para os meus sobrinhos, né, que são os filhos dos meus filhos hoje, minha sobrinhada, sobrinho filho da minha filha, né? Coisa mais linda, é o Enzo. E agora tem minha sobrinha, filha do meu filho mais velho, né? Que é a Estelinha, né? E a coisa mais linda, gente. Eu brinco assim, né? Sou avô com muito prazer, com muito orgulho, mas a gente faz um pouco adoro o humor, né? Aliás, o humor é uma coisa que Deus me deu, encheu a minha boca de riso, né? Eu recebi essa promessa, lá em Jó fala, né? Deus encherá a sua boca de riso, né? E os seus lábios de brados de vitória. Eu adoro essas coisas, eu vou assim, igual um passarinho quando a mãe chega no ninho, eu já vou diante de Deus cabocona lá no... Deus enxerga até o estômago, né? Porque eu falo, enche mesmo, enche a boca, abre bem a tua boca que eu encherei. E aí agora, o que acontece? A democracia, que é o sistema de governo que as pessoas escolheram, né?
Na verdade, seria melhor a gente depender totalmente de Deus. Mas democracia é um sistema de governo que nós estamos vivendo. O que aconteceu aqui na América? Deus elegeu Donald Trump e agora nas eleições de 2020 acontece um ataque. O que Deus me revelou recentemente? Que assim como Jair Messias Bolsonaro, que é um ungido de Deus, queira as pessoas entenderem ou não, gostarem ou não, eu sempre digo assim, eu não confio em Jair Messias Bolsonaro, eu não confio em Donald John Trump. Oi? Mas confiamos num Deus que os escolheu. A Bíblia fala, maldito homem que confia no homem. Agora, se eu então confiar no homem para homem, de ser humano para ser humano, eu posso me decepcionar. Se alguém se confiar em mim, eu posso decepcionar essa pessoa. Então, eu não confio no homem. Isso a Bíblia me ensina. Você não pode, porque nós somos seres falhos. Agora, eu confio naquele que Deus elegeu. Aí é diferente. Então, eu não confio nesses homens, mas confio no Deus que elegeu esses homens. Não é porque eu sou Trump, eu sou Bolsonaro, eu estou a favor de Deus. E eu não quero que Deus esteja do meu lado. Esse é outro erro. Deus, fica comigo, Senhor, fica conosco. Aonde que está isso? Eu não tenho que ficar... Deus, eu não posso pedir que Deus fique comigo. Eu que tenho que estar do lado de Deus. Eu não posso pedir, Deus esteja do meu lado. Às vezes eu posso estar numa profunda depressão e falar, Deus, fica comigo, Senhor. Fica comigo nessa deprê aqui. Não. Eu tenho... Perguntaram ao general americano aqui, a um dos presidentes na Guerra Civil Americana, um dos generais perguntou, você acha que Deus está conosco? Eu falei assim, olha, eu não sei, eu não quero saber isso. Eu quero saber que eu esteja de lado de Deus. Eu preciso estar do lado do meu Senhor. Não é Deus do meu lado, porque às vezes eu estou numa disputa e eu quero que Deus venha na minha disputa. Deus, está vendo? Pesa a mão daquela pessoa lá, parece aqueles dois filhos que brigam, aí o pai e a mãe vêm, aí ele fica torcendo, não, Deus, pai, você tem que bater nele, ele que fez arte, aí o outro, não, ele que fez primeiro. Então fica assim, sabe? Eu tenho que estar do lado de Deus, do lado da verdade. E aí, o que aconteceu agora? Que Deus me revelou e mostrou, o Espírito Santo tem me mostrado e revelado. Nesses últimos dias eu já venho guardando e agora chegou a hora de falar porque eu recebi o complemento dessa revelação. Até então eu vim num tabuleiro de damas, né, de dominó, de xadrez, eu vim galgando ali. Agora eu tive essa manhã, neste domingo de manhã, dia 15 de novembro, eu tive a revelação, o entendimento da revelação. E agora o que acontece? Deus me mostrou a estátua da liberdade sendo esfaqueada. Misericórdia. Eu falei assim, uau! Então havia um espírito atacando, esfaqueando a estátua da liberdade, e conseguiu. A estátua da liberdade foi esfaqueada. Assim como o Messias Bolsonaro foi esfaqueado, que era o projeto de Deus, e ele só não veio a óbito porque os anjos e o próprio Senhor interviu, porque pouca gente acredita ou pensa nisso. Todos os órgãos de Bolsonaro saíram, ficou só a carcaça, tiraram para fora tudo, para consertar o lugar que estava terrivelmente atacado. Então você imagina um corpo com todos os órgãos tirado para o lado assim, ó, põe para o lado. Eu não sou médico, mas é isso que aconteceu, para lavar tudo aquilo, entendeu? Para limpar toda a sujeira que estava lá de contaminação, eles tiraram todo isso, e assim ele foi esfaqueado. E é isso que Deus me mostrou em relação à estátua da liberdade aqui. Ela foi esfaqueada. Esta estátua começou a sangrar. E então, o que a estátua da liberdade é? Exatamente o que ela representa. Representa o que, Luciano? A estátua da liberdade, ela representa o quê? Representa a liberdade. A liberdade. Fala. Bem, o valor mais precioso, né, para os norte-americanos. Né? Então é a liberdade de ir e vir, é a liberdade de orar, é a liberdade de caminhar com Deus, a liberdade nossa foi de se expressar. Ela foi. Que o outro se expresse também.
ela foi esfaqueada e ela foi atingida, está realmente sentindo o impacto, sentindo o mal, não é? E assim a estátua foi esfaqueada. Aí, como é uma ação maligna, o que acontece? A igreja, aqueles joelhos que não se dobraram, aqueles que americanos, brasileiros que aqui estão e ao redor do mundo e no Brasil também, que sabem, que têm o entendimento, têm sustentado esse momento de esfaqueamento. Ou seja, o golpe atingiu a estrutura estabelecida na América e sabemos o resultado aí como que está. Alguns considerando que são meras eleições ou não. Há um sistema de fraude em andamento, há um espírito de roubo querendo trazer e implementar aqui o cercear da liberdade, que é o comunismo. Que eles trocam de nome, que passa a ser progressista, que passa a ser... Né, muda só a embalagem. Muda só a embalagem para depois vir matar, roubar e destruir. Agora, o que acontece também? Deus me mostrou ao outro lado, que é como Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Eu escrevi há uns 20 dias atrás, mais ou menos, na minha página do Face, quando um outro Daniel, porque Donald significa Daniel. O Donald, o nome aqui, Donald John Trump, significa Daniel. Que Daniel quer dizer o quê? Quer dizer juiz. O John quer dizer o quê? Amor. O John, que é João, o significado de João é o amor. João é o apóstolo do amor. Então o nome João está ligado com sentimentos de amor. E Trump significa o quê? Trombeta. Então veja bem, Daniel, juízo, Deus está anunciando o juízo dele. Tem 4 anos quando começou, está anunciando o juízo dele. Agora, o juízo de Deus é o mesmo que Noé experimentou. Durante a construção da arca, Noé estava anunciando o juízo de Deus. Agora, não se esqueça que o juízo de Deus está com um amor envolvido imenso. Então, Daniel, Donald, John, Trump. Juízo de Deus sendo anunciado com o quê? Com amor. Deus não vem trazer juízo para a gente e Deus assim, vamos mandar aquele para o inferno, ele não merece mesmo, ele está muito... Não, Deus anuncia o juízo com amor. E ele anunciando nesse período, né? E aí o que aconteceu com o outro, quer dizer, Donald, é porque vem se eu não me engano, vem da escola, de um desses países da Irlanda aí, que significa Daniel, assim como, por exemplo, Giovanni, a gente fala no Brasil, tem uma pessoa chamada Giovanni, né? O Giovanni quer dizer João. Ou seja, né, a gente fala João e Giovanni na Itália é Giovanni. João significa Giovanni. Ou Giovanni lá, o João lá é Giovanni. Então o Donald significa Daniel. Agora, o que fizeram? Houve uma eleição. Primeiro houve um incômodo no outro Donald, que é Daniel. Eles estavam incomodados com a conduta daquele político. Eles criam uma lei para tentar destruir Daniel na Babilônia, no reinado de Dario, é isso, né? De Nabucodonosor. Ele vai entrar nos 2 reinados de Daniel, né? Mas aí o que os caras fazem? Depois os caras fazem uma votação fraudulenta, a votação deles, e eles têm êxito, porque eles agora conseguiram realmente mexer nas urnas, mexer em tudo lá, e Daniel foi pego e lançado na cova dos leões. O plano deles teve êxito. Você veja com a trajetória, teve êxito. Então aqui na América, o plano do comunismo, dos países que querem invadir, porque os democratas não deixaram de ser um partido para lutar pela nação, eles foram dominados por outros países que desejam o poderio da América, que desejam o ouro, a prata, a prosperidade desse país e subjugar o seu povo. É isso que está acontecendo. Agora,
o que acontece? Então, nós vemos hoje assim, o Donald John Trump perdeu. E o trabalho foi muito bem feito. Muito, mas muito bem feito. Sim. Porque eles tiveram 4 anos se programando nisso. Não foi agora que fizeram, que começaram as coisas. Eles vêm 4 anos tentando o quê? De tudo para tirar o presidente da República, dos Estados Unidos. Então tentaram acusações da Rússia, depois não sei do que, e-mail, até coisas da velha vida passada dele. Quer dizer, se um dia ele resolveu ter as mulheres como ele quis, que era errado, mas se ele se redimiu, o que eu tenho a ver com o passado dele? Não é? Mas aí depois tentaram o impeachment. Não, então assim, durante 4 anos não conseguiram nada, mas não significa que eles não estavam trabalhando. Foi bom, daqui 4 anos a gente vai ter que derrubar ele de qualquer maneira. E aparentemente conseguiram, anunciaram, né, o Biden como presidente da América. Então o Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei sentiu muito, que é o que os fiéis, os profetas, os homens, as mulheres de Deus, aqueles que têm entendimento desta visão de Deus para um governo, estão sofrendo. O rei Nabucodonosor não dormiu a noite, desesperado, ficou angustiado. Quantos de nós estamos angustiados, brasileiros aqui na América, pessoas ao redor do mundo, chorando, sentindo o ataque, e o homem de bem, um elegido de Deus, não vai governar mais. Aí, o que acontece? Deus permitiu Daniel, o plano deles indo, para que ficasse mais escandaloso. O que acontece? O rei no dia seguinte vai lá, vão tirar os pedaços de Daniel e fazer um enterro digno dele, né? Porque afinal o cara era meu amigo. E ele chegando na cova, no túmulo, onde estavam leões famintos, devoradores, pena de morte, que ele havia sido condenado injustamente. Aí o que acontece? Ele vem e faz uma vozinha lá, né? Oh, Daniel, aquela voz de gente derrotado, né? Assim, sem esperança, que tantos nós estamos assim hoje. Quantos de nós estamos assim, olhando para uma urna, olhando para um noticiário? Será que amanhã vai dizer alguma coisa boa? Quantas pessoas estão me chamando no Brasil toda hora pelo WhatsApp, pelo Facebook? E aí, o que você acha? O que vai acontecer? E até então eu dizia também, eu falei assim, olha, temos que esperar. Existem caminhos aí, mas a coisa está muito complicada. O plano de ação, de ataque, de um radicalismo foi muito bem perfeito, muito bem trabalhado durante anos. Aí o rei vai e fala, Daniel, por um acaso, será que porventura aquele seu Deus te livrou da boca desses leões? Eu não tenho culpa, Daniel, eu fui pego também, Daniel, me perdoa. E Daniel grita lá de dentro da cova, não fique tristes, rei meu senhor, porque eu aqui estou, o Deus que sabe quem eu sou me livrou da boca dos leões, e eu estou aqui vivo. Aleluia. Né? Os leões viraram gatinhos. Miau! Viraram aqueles gatinhos bonitinhos. Daniel passou a noite inteira mimado com os gatinhos lá, lambendo ele, né? Assim. E aí o que aconteceu? Daniel é tirado da cova dos leões e é alçado como segundo homem do reinado. Pois é, mas antes Deus está fazendo o quê? Deus está dando Deus está dando linha para o peixe. Sim. Para que o peixe morda bem a isca. Sim. E o que aconteceu? Daniel foi tirado da cova dos leões, imediatamente. Quem foi jogado depois? Quem foi jogado? Todos aqueles acusadores, né? Aqueles que fizeram a armadilha caíram nela. Não só eles, porque assim ficou tão claro, de repente o rei percebeu o seguinte, tem todo um complô de vocês contra mim, não era contra Daniel. O ataque a Donald John Trump não é contra o presidente Trump, é contra Deus, porque Deus o elegeu. E agora as pessoas estão contra. Então, de repente, as pessoas falam assim, não, o rei descobriu, falou assim, espera um pouco, vocês estão comendo comigo, vocês estão na minha casa, vocês estão no meu governo, vocês estão fazendo parte da minha vida, e vocês fizeram isso, vocês armaram uma armadilha injusta, vocês fizeram votações fraudulentas, vocês atramaram, não foi contra Daniel,
Vocês tramaram contra mim, isso está claro agora. E o rei manda serem jogados todos aqueles radicais, infelizmente, ele com suas esposas e filhos, famílias inteiras foram devoradas. A Bíblia fala que antes deles caírem na cova dos leões, os leões já os devoravam no ar. O que é isso? Vai para que não haja o espírito de engano que tem inclusive enganado os cristãos evangélicos no mundo inteiro, aqui na América também, com esse negócio de embalagem de comunismo, bonitinho, né, socialismo, e depois, aí, para que... Social-democracia, né? Social-democracia, para que as pessoas comecem a enxergar, espera um pouco, então Deus estará dando uma grande oportunidade para que o espírito de engano que tomou a muitos seja visto e as pessoas recuem da posição que eles estão, né, que é o conselho de Gamaliel. Gamaliel, quando viu o governo lá, falou, não, vamos jogar todo, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa esses apóstolos aí, se Deus estiver com eles mesmo, vai acontecer, se não estiver com eles, vai ser como esses movimentos que têm surgido aí, mas cuidado para vocês não estarem indo contra Deus. Então tem gente muito boa, tem gente muito amiga minha, amigo meu, mas que estão nesse espírito do engano e que precisa agora, quando aquele povo na Babilônia viu aquelas pessoas, espera um pouco, isso aqui, esse cara então era inimigo, mas esse cara está tramando, mas ele era tão amigo, a gente era tão envolvido, pois é, ele era do engano, ele era contra você. E agora, o que vai acontecer? A verdade prevalecerá sobre a mentira na América, o mal não prevalecerá, e assim, para que todos vejam claramente, aqueles que, a Bíblia fala o quê? Então vereis a diferença do que serve ao que não serve ao Senhor. Nós estaremos vendo isso. Amém. Nesses próximos tempos, com muita Amém. Propriedade. E aí, o que acontece? Daniel aí complementa você, que você falou, Daniel foi feito o quê? Saiu de lá do buraco? E tornou-se o segundo homem do reino. Né? Tornou-se o segundo homem do reino. Tornou-se o homem com autoridade. Por quê? Porque não conseguiram o intento contra o plano de Deus. E é isso que nós estamos com 22 minutos de áudio, de gravação, e no próximo eu vou falar exatamente agora sobre o segundo, sobre o homem que, derrotado, Daniel, o Donald, emerge da sepultura. Aí eu concluo o seguinte, o diabo tem poder, eu digo o seguinte, o diabo pode colocar um ponto final, mas aonde o diabo coloca um ponto final, Deus tira e põe uma vírgula. Então, se na tua vida, na tua casa, no teu ser, você sentiu o diabo, ele fala assim, ponto final para você. Você tenha na autoridade, fala assim, ponto final. A gente às vezes até brinca com essa frase, né? Uma vírgula, não é isso? Algumas pessoas estão discutindo, uma vírgula. Se o diabo veio e disse alguma coisa para você, alguma malignidade, você fala assim, olha, uma vírgula, tá? Ponto final não, vírgula. É uma pausa. Ponto final não, é ponto e vírgula. Né? Ponto e vírgula. Né? Ponto e vírgula. Uma pausa. Aí o que acontece? O diabo tem o poder, ele consegue levar até o túmulo. Ele levou Lázaro para o túmulo, ele levou Jesus para o túmulo, e nem sempre o túmulo significa o túmulo mesmo de morte, mas aonde o diabo consegue até levar para o túmulo, mas no túmulo é onde começa o poder da ressurreição. Então, para quebrar toda a desesperança, ainda que esteja em estado de putrefação adiantado, continue crendo. Ainda que as pessoas estejam falando assim, já era, já está perdido mesmo, não tem mais jeito, o câncer já corroeu, o mal, os votos na América já decretaram, já está tudo feito, não tem mais chance. No túmulo é onde começa o poder de Deus, a ressurreição. Amém. Satanás conseguiu levar Jesus ao túmulo.
e ele comemorou lá no inferno. Mas de repente a Bíblia fala em Efésios que Jesus desceu até as profundezas. Jesus foi não para o inferno, Jesus foi no inferno. E lá no inferno o que ele fez? O diabo estava comemorando, tá vendo? O segundo Adão já era também. Destruímos o primeiro Adão, atacamos o primeiro Adão, tivemos êxito. O segundo Adão, que a Bíblia fala que é Jesus, também está aí, está morto. E aí Jesus ressurge no túmulo, desce ao inferno para fazer o quê? O diabo comemorando lá a minha destruição, a tua destruição, o escrito de dívida, né? Tinha lá uma promissória que Adão tinha entregue, a autoridade da minha vida, da sua vida, Adão, o nosso primeiro Adão, entregou a Satanás, e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus entrou lá, o diabo comemorando, pegou o escrito de dívida, que é Colossenses que fala, pegou aquela promissória, aquele título que pertencia ao diabo e cravou na cruz. Tirou, abriu o cativeiro, abriu a porta do inferno e disse: Weber, saia! Ele disse o seu nome, ele disse o nome de todos os que estavam, que viriam, porque ele é onipotente, onisciente, ele sabe todas as coisas e onipresente. Então ele deu aquele grito de liberdade: Weber, saia! E o Weber Pinheiro saiu, o Luciano Tambasco saiu, você saiu que aceitou Jesus Cristo, e o escrito de dívida foi rasgado, foi pago. Nós estamos libertos para morarmos e vivermos a eternidade com Deus. E assim, aonde o diabo diz que é um ponto final, você acrescenta um ponto e vírgula. Aonde o diabo levou a túmulo, que é o que eu tenho dito, o prejuízo sobre essa situação do Covid, todo prejuízo causado, todo prejuízo pelo coronavírus causado, será restituído com lucro dobrado. Inclusive as vidas que foram ceifadas serão restituídas, serão ressuscitadas. Eu não sei quais são os métodos de Deus, tenho ideias, mas o que Deus me falou, o prejuízo pelo coronavírus causado, inclusive de vidas, será restituído com lucro dobrado. Jó perdeu todos os filhos dele. Jó ficou um homem só, solitário, destruído, aparentemente acabado. Mas a Bíblia fala que ele veio ter filhos e foi ver os filhos dele. Até os filhos de Jó foram restituídos. Então, são mistérios, mas pode esperar que Deus vinga a morte com vida. Deus vinga o ódio com amor. Deus vinga a mentira com a verdade. O meu Deus é Deus de vingança. E Ele estará vingando os nossos inimigos. E nós estaremos na condição de mais que vencedores em nome de Jesus. Amém.